ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Eu vou ter que declarar. Atos 2, levante a mão. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de Uma boa noite a todos, saudações em Cristo, que a graça do Deus Altíssimo esteja com todos vocês. Mais uma vez, nos encontramos através dessa ferramenta, como prometido. Hoje aqui estamos para falar mais um pouco do Evangelho. Quero saudar a todos os simpatizantes da nossa fé cristã, aqueles que já estão conosco, aqueles que vão entrar ou que em algum outro momento estarão fazendo parte dessa transmissão. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, e dizer para você que hoje nós temos uma palavra de salvação e juntos nós iremos examinar as Escrituras e ver que o tempo está acabando. Ou seja, essa mensagem é para mim e para você, para nós que somos jovens e pensamos que as coisas estão diferentes. O mundo já não é mais o mesmo. Os sinais gritam à nossa volta e algo iminente está prestes a acontecer, aonde os nossos amigos cientistas falam sobre uma grande catástrofe, um colapso, aonde tudo isso foi predito por um homem humilde, um homem que se sujeitou à morte de cruz há 2000 anos atrás para que nós pudéssemos estar aqui. Eu te pergunto, meu amado irmão, tem como um homem prever e predizer o que iria estar acontecendo exatamente hoje? Nós iremos viajar na Escritura, aonde mais uma vez nós iremos fazer um paralelismo com o passado, numa aplicação presente, numa aplicação num futuro tão próximo
a qual é a nossa geração eleita e escolhida para ver o ápice de todos esses cumprimentos. Mas, amados, eu quero dar graças por você estar aqui conosco nessa noite e dizer que quão bom e suave é que nós vivamos em união. Aqui todos nós somos iguais, não há uma hierarquia, não há uma religião, não há uma placa de igreja, não há o nome de um homem, mas todos nós estamos aqui para aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido, se você tem uma Bíblia na sua casa, que você possa nos acompanhar, como foi dito nas outras transmissões, né? Graças a Deus, muitas pessoas estão visualizando, estão compartilhando, estão encaminhando para demais famílias, e o Evangelho de Jesus está alcançando muitas casas. Louvado seja o nome dele. Amados irmãos, a palavra de hoje fala sobre a vinda do Senhor. Mas isso eu ouço desde quando eu era criança e nunca aconteceu. Eu estou cansado de esperar, você deve estar se interrogando. Mas eu te digo, a palavra de Deus, ela nos diz que é necessário que tudo se cumpra, que não passará um tio ou um jota. Porém, nós chegamos num momento fulminante do cumprimento dessas profecias, aonde nós vemos a geopolítica se preparando para o apocalipse. Meus amados irmãos, não é de hoje que a gente liga as televisões, né, os meios de comunicações, e temos as lideranças mundiais falando num suposto fim, né, onde até mesmo os cientistas não descartam uma grande catástrofe. E tudo isso eles estão usando como o escopo do aquecimento global. De fato, a Terra está superaquecida. As coisas estão muito difíceis. O alimento está escasso. E é por isso que a gente vê o aumento dos preços. Amados, mas um homem, como eu disse anteriormente, há 2000 anos atrás, preveu tudo isto. E nos diz mais do que irá acontecer daqui para frente, e pede para que nós estejamos preparados. Amados irmãos, vejam só, nós temos a missão de nos preparar. Aqueles que não querem se preparar, você insista 1, 2, até 3 vezes, mais que isso você está livre desta pessoa. Nós devemos insistir até 3 vezes. Depois disso, é ela e o Criador. Mas, amados, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura do livro do Dr. Lucas, no capítulo 17, no versículo 26. Lucas, capítulo 17, versículo 26, eu quero cumprimentar os irmãos que já estão conosco aqui. A irmã Vera, boa noite. O irmão Edgar, a irmã Sônia, da cidade de Barros Cassal, a qual eu tive o privilégio de conhecer, os amados irmãos, e estar passando alguns dias em sua casa. Nós tivemos noites, né, irmãos, falando do amor de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós, né, e o que Ele pode fazer por mais pessoas. Graça e paz a vocês. Que alegria ter vocês presentes aqui nessa noite. Quero dizer para os irmãos que vamos combinar de estar retornando aí em missão e vamos levar a palavra do reino de Deus a mais pessoas. Que bom. Amados irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo tem por título a vinda súbita. Porque é uma vinda súbita. Nós vamos ver o que acontecia e o que está acontecendo hoje, que não nos deixa sombra de dúvidas do que irá acontecer. Amados, veja, essa vinda será repentina, mas eu quero convidar vocês a lerem comigo o versículo 26 do capítulo 17 do livro do evangelista Lucas.
o quarto livro do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, o terceiro livro, perdão, irmãos. Vejam só, quem encontrou, diga amém, e quem não encontrou, peça perdão, peça mais um tempo. Brincadeiras à parte, vamos à palavra, meus irmãos. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Vamos ler mais uma vez? Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Amém, irmãos? Nesta noite, nós iremos falar sobre uma analogia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E há quem diga aí fora de que os cristãos estão loucos, de que os cristãos são fundamentalistas, que nós, os portadores da verdade, somos hereges, somos pessoas que promovemos a distinção e a desunião. Não, meus amados, nós somos pessoas que anunciamos a vinda daquele que é fiel para cumprir, daquele que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amados irmãos, vejam bem, nós vamos começar a extrair as pérolas que estão na superfície e entender como aconteceu nos dias de Noé. Amados irmãos, eu poderia pegar o livro de Gênesis e falar para vocês, porém eu vou exemplificar, resumir a ele. Amados, vejam só, vocês ouviram falar de Noé? Ou melhor, vocês já presenciaram o arco-íris no céu? Então, esta é uma aliança que Deus fez com a humanidade, de não mais destruir ao homem, a carne, com água. Toda vez que ele visse o arco no céu, ele se lembraria da aliança que fez com nós. Porque uma vez aconteceu, a história nos relata isso, e você pode acreditar ou não acreditar, isso está no seu livre-arbítrio. Você pode simplesmente ouvir e ignorar, mas veja bem, há um preço. Você não mais será pesado por ignorante, porque você está sendo avisado da vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que um dia veio o dilúvio e levou a todos. Opa, vamos abrir parênteses e lembrar de que Noé, sua esposa, Sem, Cã e Javé, seus 3 filhos e suas 3 noras ouviram atentamente a exortação de Noé, aonde dizia para se preparar porque Deus iria acabar com todo homem. Vejam, a família de Noé é a única a se salvar do dilúvio, e por isso Deus estabeleceu o arco-íris no céu para lembrar da aliança que fez conosco. Amados, estamos falando bem calmo, porque eu quero que você absorva bem o que está sendo aqui comunicado, para que você seja privilegiado, assim como foi a família de Noé, para se preparar para as coisas que brevemente vão acontecer. E veja só, nada mudou. Jesus Cristo está nos dizendo aqui que exatamente como o que ocorria naquele tempo será e está ocorrendo hoje. E você vai ver junto comigo aqui nessa transmissão de que nada mudou e as coisas se tornaram piores, porque desta vez a palavra nos diz e está escrito de que Deus acabará com a humanidade pela última vez com fogo. E é por isso, meus amados, que a terra arde,
Por isso que há o aquecimento global, por isso que as plantas não produzem, por isso que o clima está adverso, por isso que mesmo que o homem tenha as melhores máquinas, a mais alta tecnologia, se Deus não comunicar vida às plantas, se Deus não comunicar vida àquela semente, ela não vai germinar. Se Deus não enviar chuva do céu, aquela semente não vingará. Amados irmãos, qual é o erro que está acontecendo hoje com a humanidade? Esqueceram-se do Criador, esqueceram de agradecer e esqueceram de que precisam nascer de novo da água e do Espírito. Pode porventura um homem nascer outra vez? Amados, esse é um assunto para uma próxima transmissão. Vamos ver aqui o que nos diz o contexto bíblico, porque não adianta eu pegar um versículo isolado e falar de mim para mim mesmo, ou assim eu entendo, assim como dizem pessoas religiosas aí fora, mas eu discerni assim. Não, você não discerne nada. É a palavra a qual se discerne por ela mesma. Ela pergunta e ela mesma responde. É um pouco aqui, um pouco ali, porque é regra sobre regra, lei sobre lei, mandamento sobre mandamento. Está escrito. Mas o meu entendimento é assim. Amado, o seu e o meu entendimento não nos dá proveito de nada. Nós temos que ver o que a Escritura nos diz, o que ela fala, porque ela é a verdade. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia, na sua palavra, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Disse Jesus também: examinai as Escrituras, porque nela contém a vida. Vejam bem, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amados, eu já vou lendo e trazendo uma explanação rápida sobre os versículos aqui, porque eu quero me aprofundar em outro contexto dessa parábola. Vejam só, o reino de Deus está dentro de mim e de você. Não está dentro de uma igreja, de uma denominação religiosa, não está num líder religioso, como eu venho falando nas demais transmissões anteriores. Amados, eu estou aqui somente pela graça, somente pela fé, somente com a Escritura. Eu não tenho um diploma, não tenho um curso de teologia, eu não tenho uma faculdade, não tenho nada, mas eu sou humilde. Eu sou humilde para entender que o meu Senhor é soberano e que o meu pastor é Jesus Cristo e mais ninguém. E assim deve ser para você, porque há muitos aí fora, mercenários, muitos lobos devoradores. Vejam, o reino de Deus está dentro de mim e de você. É isso que Deus quer de nós, que a gente ajude uns aos outros nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nas nossas alegrias, nas nossas dores. Amados, nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Talvez você se pergunte, mas aonde você está querendo chegar? Você já vai entender. Seria muito fácil eu arrumar milhares e milhares de seguidores se aqui eu viesse falar somente sobre alegria, paz, prosperidade, riqueza, bênção e vitória. Eu te garanto que milhares, ou de uma hora para outra, como dizem a geração de hoje, eu iria viralizar, né? Mas é porque eu venho aqui exatamente na virtude dos primeiros cristãos, falando para você se preparar, para você se arrepender. Eu preciso me arrepender, todos nós precisamos nos arrepender e nos preparar para as coisas que estão acontecendo e vão acontecer. E olha, essa palavra, ela é como Pedro e João, que andavam no caminho e falaram para o paralítico que estava à beira, né? Disse: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Amados,
Eu vim aqui hoje não te prometer nada, mas eu vim aqui ajudar a nos preparar para entrarmos na arca. Eu te convido. Você quer ficar do lado de fora da arca ou do lado de dentro? Você sabe muito bem o que aconteceu com a humanidade naquele momento. Então disse aos discípulos: dias virão em que vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Terá um dia, meus amados irmãos, que aqueles que hoje não aceitam a verdade, que não aceitam a palavra de Deus, vão desejar encontrar a nós, vão desejar encontrar as Bíblias. Eu tenho um vislumbre, uma visão aqui na minha mente de que as portas das igrejas elas vão superlotar. Elas, sabe, vai ter muita gente correndo. Só que aí a porta da graça, a porta da salvação, a porta da arca já se fechou. Muitos do lado de fora vão bater e vão dizer: Senhor, Senhor, abre a porta. E o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado, porque eu não vos conheço. Vejam só, o pecado é a transgressão da lei. A lei é os 10 mandamentos. Meus amados irmãos, te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8. Acompanhem lá, não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu aprendi, é o que está escrito, é a nossa regra de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé ela não vem pelo ouvir louvores, a fé ela não vem por a gente ver uma gincana, um teatro. A fé ela não vem através dessas coisas que a gente vê, que a gente toca. A fé é aquilo que a gente não vê, mas que se espera. Ela é o firme fundamento. Hebreus capítulo 11 fala a respeito da fé. Amados irmãos, se eu acredito naquilo que eu vejo, é presunção e não funciona. Versículo 23. E vos dirão: eis aqui, eis ali, não vão, nem os cigais. Haverá um tempo, meus amados irmãos, que será levantado pelos homens, pela política e pela religião, um falso Cristo, um falso líder mundial, e ele já está sendo preparado, ele já está no meio de nós. Eu te convido a você ligar as televisões e ver os presidentes pedindo uma nova ordem mundial, um novo líder mundial, aonde o presidente americano diz que haverá, ele afirma taxativamente que haverá um líder mundial. Ou seja, o nosso presidente aqui do Brasil também disse sobre a necessidade de uma nova liderança mundial. Amados irmãos, o presidente, eu poderia citar os nomes, mas não é o meu contexto aqui nessa noite de hoje, mas todos os líderes mundiais estão clamando em alto e bom som por um novo líder mundial. Amados, o livro de Apocalipse fala sobre esse engano. Mas continuando a palavra: porque como um relâmpago ilumina desde uma parte até a outra ponta do céu, assim será também o Filho do Homem. Vejam bem, todos nós veremos, todo ser humano, e não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é gringo, se ele é alemão, não importa se ele fala inglês ou espanhol, não importa se ele é ateu, cético, crente, descrente, católico, evangélico, budista, enfim, não importa a crença que ele exerça, todo olho o verá. Jesus vindo sobre as nuvens. Vejam bem, continuando. Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Vejam bem, Jesus, há 2000 anos atrás, sofreu muito. Você deve ter visto em uma festa na sua cidade a encenação da morte de Jesus Cristo, da crucificação dele. Você achou triste, você achou chocante. Eu confesso, quando eu era criança, eu nem conseguia ficar assistindo, porque eu achava muito ruim, eu achava muito triste. E quando criança, quando menino, eu não entendia, né? Porém, graças a Deus, hoje a gente entende que aquilo foi necessário para que nós estivéssemos aqui. Ele, porém, sofreu muito naquele momento. Hoje,
Nós, amados irmãos, na pessoa de Jesus Cristo sofremos, porque somos taxados, novamente, eu repito o que eu falei no início, como loucos, como fundamentalistas, né? Como fanáticos. Muitas das vezes as pessoas, os jovens zombam da gente, mas você está perdendo a tua vida, você está perdendo tempo. Meu amado irmão, que Deus os perdoe, porque eles não sabem o que falam. Graças a Deus que eu e você estamos conhecendo a verdade agora, porque chegará um tempo de que não terá mais tempo. Escolha a quem você irá servir, se aos deuses dos amorreus, as quais os nossos irmãos israelitas adoraram além do rio Jordão, ou ao Deus criador do céu e da terra. Vejam bem, como aconteceu nos dias de Noé, o versículo que nós temos como escopo, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que essas pessoas faziam? O que essas pessoas faziam no dia anterior ao dilúvio e o que elas fazem nos dias de hoje? Nós vamos fazer uma aplicação presente. Elas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Amados irmãos, o que mudou? O que mudou dos dias de Noé para os dias de hoje? Eu te convido rapidamente a fazer uma análise e eu te interrogo: aonde estão as pessoas? Aonde está a nova geração? Aonde estão os jovens? Aonde que as crianças estão sendo instruídas e ensinadas? Atrás dos celulares, dos videogames? Aonde estão os jovens? Sendo enganados pela tecnologia, pelos influenciadores. Eu te pergunto, aonde estão os seus filhos? Eles têm lido a Bíblia? Eles têm se preparado? Eles têm alimentado a fé? Porque não adianta eu ter fé e não alimentar, e também não adianta eu ter fé e não ter obras. Está escrito. Amados irmãos, eu estou aqui falando para vocês assim, o que importa para nós nos dias de hoje? O que tem valor? O que eu devo observar e focar? E o que eu não devo desperdiçar o meu precioso tempo? Amados, hoje a população, numa totalidade de quase 100%, estão com as suas mentes cauterizadas. Elas passam horas e horas atrás de um dispositivo celular e ali elas ficam hipnotizadas e elas não se preparam para as coisas que estão por vir. E se eu fosse falar sobre a geração que pensa somente em comer, que significa um pecado da glutonária, e o que falar das pessoas que só pensam em beber, que significa os alcoólatras, porque a palavra de Deus diz que os alcoólatras não herdarão o céu. Não é eu quem estou dizendo. Aqueles que bebem a bebida fermentada não entrarão no céu. Está escrito, meus amados. Eu estou aqui não para falar fábulas aprazíveis que vocês e eu gostem de ouvir. Claro, é muito bom a gente ouvir sobre cura, sobre livramento, sobre paz, sobre prosperidade. Mas é melhor ainda nos preparar para as coisas que estão por vir. A palavra nos diz que eu, Maurício, estou na função de atalaia. Se eu ver que vem a espada e vai derrubar aquela cidade e não tocar a trombeta, não dar o sonido certo a ela e avisar o povo será cobrado das minhas mãos. Então é necessário de que eu toque a trombeta, de que eu fale sobre as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, meus amados. E eu quero te dizer uma coisa: em algum determinado momento da sua vida você vai lembrar dessa transmissão.
e você vai ver que você tinha que ter dado ouvidos. Mas eu quero dar graças a Deus se você nessa noite der ouvidos. E lembra que no início eu te fiz um convite de entrar comigo na arca? Vamos continuar a palavra. Davam-se em casamento. O que significa davam-se em casamento? Significa a carnalidade, o mundanismo. O que é isso? Carnalidade, mundanismo. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias os homens seriam mais amantes do mundo do que de Deus. E é muito fácil você constatar isso. Convide as pessoas para falar da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e veja quantas pessoas você consegue reunir em sua casa. Agora convide as pessoas para comer, beber, ou eu preciso falar, agirem com o instinto da carne, da carnalidade, como animais irracionais, que só pensam nos prazeres momentâneos, usam-se uns aos outros, e essa juventude de hoje, ela é exatamente isso. Jovens que estão com as suas vidas completamente desgraçadas, como pessoas descartáveis, pessoas que não têm sentimento, pessoas que não sabem o que é amar de verdade. Amar é cuidar, amar é respeitar, amar é doar-se, é entrega. Amados, eu preciso falar. A palavra está me dando esse embasamento, essa sustentação para falar. Até que o dia veio o dilúvio, destruiu a todos. Vejam bem, nós vamos ver alguns exemplos da carnalidade, para você ver que a palavra de Deus ela é completa. E essa carnalidade, geralmente, amados, ela vem pela simples questão da ausência de Deus na vida, a falta de Deus na vida. Eu novamente levanto aqui uma pergunta: aonde está aqueles que amavam uns aos outros, choravam uns pelos outros, ajudavam uns aos outros segundo as suas necessidades, alimentavam o faminto, vestiam a pessoa que estava com frio? Hoje, meus amados irmãos, eu preciso falar. Eu fui até a cidade de Passo Fundo e eu vi um morador de rua deitado numa calçada, e ali eu vi a natureza humana sendo humilhada por Satanás. Porque aonde está a igreja? Aonde estão os professos crentes? Aonde estão os professos cristãos para vestir aquele, levar esperança àquele, para levar alimento àquele? Estão fazendo o que, meus amados irmãos? Seguindo o mundanismo, a carnalidade. Estão cada vez mais levantando riquezas para si próprias, aonde tudo aqui ficará. Ou vocês acham que na arca houve tempo de alguém guardar alguma coisa? Houve tempo apenas da família de Noé se salvar. Amados, precisamos rever os valores e os conceitos humanos. Além de uma palavra de salvação, é uma palavra de exortação. Esse exemplo de carnalidade, nós temos referências que elas são seguidas. Eu poderia ler no livro de Romanos. Deixa eu pegar aqui a minha outra ferramenta para nós estar sendo mais breve o possível, para não tomar muito tempo de vocês. No livro de Romanos, capítulo 7, eu vou ser breve, eu não vou ler muitos textos hoje, meus irmãos, mas eu vou ler alguns. Romanos, capítulo 7, versículo 18. Romanos, capítulo 7,
capítulo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Amados irmãos, vejam só esta palavra. Eu tenho a plena convicção que na minha carne, na sua carne, no seu corpo, no meu corpo, não habita bem algum, porque a palavra diz que a inclinação da nossa carne, toda ela é má, ela corre, se apressa para o mal, mas a inclinação do nosso espírito é vida. Vejam, eu vou te dar um exemplo bem rápido, bem claro, para você entender. Falo para a geração de hoje, que vive ainda ou viveu. Falo para a geração passada, que em algum momento de suas vidas viveram, e você vai entender de uma forma bem clara. Quantas das vezes você saiu, você se embriagou, ou seja, você usou bebida alcoólica de uso além daquilo que você podia, falamos assim, mas você não pode com nada, porque ele é um veneno mortal, a palavra de Deus nos diz isso, e você voltou para casa mal, você correu perigo na estrada, você não se lembra de muita coisa, ou você não se lembra de quase nada, e naquele instante você passou mal, você veio a expelir aquela coisa ruim dentro de você, e você, num grito de socorro, disse: eu não vou mais beber, eu não quero mais beber, né? Quantas vezes você falou isso? Eu, no passado, falei de chegar bêbado em casa, vomitando, perdão da palavra, irmão, mas eu preciso falar assim, e num grito de socorro do meu espírito eu disse: eu não vou mais beber. E aí, sem a ajuda de Jesus Cristo, uma semana depois, 2 semanas depois, voltar a ser tudo novamente. É por isso que o poder de Cristo se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Veja, a palavra está sendo muito clara. Com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. É isso. Eu quero parar de levar a vida como eu tenho levado, mas eu não consigo, porque sozinho nós somos fracos, sozinho a nossa natureza humana ela não nos deixa. Nós precisamos crucificar o nosso eu todo dia. Olha só, pois não faço o bem que eu quero. Aqui está sendo muito claro, a gente quer viver de uma forma saudável, como dizem os jovens de hoje, uma vida fitness, né? Elas querem viver uma vida saudável e não conseguem. Por quê? O que está acontecendo com a nossa geração? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Vejam, todos nós sabemos o que é mal, né? Nós sabemos que se nós colocar a mão em cima de um fogo, né, ele vai nos queimar, né? A gente sabe que vai arder, vai queimar. Então, é isso. A gente sabe que tem perigo. E mesmo assim a gente faz. Sem a ajuda de Cristo, a gente está sujeito à fraqueza da carne. E o salário da carne, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida, mas porém devemos andar em espírito, alimentando o nosso espírito. Amados irmãos, vejam só o que nos diz no capítulo 8, versículo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 8. Você pode acompanhar na sua Bíblia, hein? Olha o que está nos dizendo. Nós vamos entender. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amados irmãos, a inclinação da carne, versículo 7, diz que é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. A inclinação da carne ela é morta, mas a inclinação do Espírito ela é vida e paz. Amados irmãos, vejam só, quantos e quantos que hoje dizem que tem o Criador na vida, mas estão distantes do Criador, estão distantes da vontade dele. Por quê? Porque esse povo glorifica a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Olha o que está dizendo aqui. A inclinação da carne, ela é morta, ou seja, eu sou jovem, eu vou viver minha vida, vou aproveitar meu tempo. Será que você está aproveitando o teu tempo? Será que você está tendo uma verdadeira vida? Será que você está ganhando alguma coisa, vivendo dessa forma, segundo os prazeres mundanos, vivendo conforme o fluxo desse mundo? E eu não vou aqui citar qual ele é, porque você sabe muito bem o que traz risco à nossa família, à nossa sociedade, aos nossos jovens. Amados irmãos, a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus. Por que a inclinação da carne ela é inimizade? Porque eu não observo a lei de Deus, incluindo o quarto mandamento. Queira o pastor, o padre, ou seja, o líder religioso que for, dizer, mas a lei não. A lei, Jesus Cristo não veio revogar a lei, mas cumpri-la, torná-la gloriosa, dar a nos entender o que é que ela quer de nós, porque a lei, disse o apóstolo Paulo, que ela é perfeita, justa e boa. Que direi, pois, a estas coisas? Vejam, se nós formos sujeitos à lei de Deus, nós somos amigo de Deus, incluindo o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado. O homem que se intitula o próprio Deus na terra, ele pede para guardar o domingo e diz que o domingo é a sua marca, é a marca da autoridade. Mentira, coisa nenhuma. A autoridade é do céu, é do Criador. O sábado. Lembramos que nós éramos escravos no Egito e por isso Deus nos resgatou no dia de sábado, para que nós fôssemos livres. E mais, nem em verdade pode ser. Por mais que você bata no peito, por mais que você vista a camisa, por mais que você coloque um boné, por mais que você coloque um adesivo no seu automóvel, na porta da sua casa, dizendo, aqui habita Deus, aqui está o Senhor. Se você não está observando a lei de Deus, você é inimigo de Deus. Não tem como nós servirmos a dois senhores. Amados irmãos, a palavra ela é pura e verdadeira. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. As pessoas que viviam no dia de Noé, que não atentaram para o aviso que ele deu ao povo, eles viviam segundo a carne, comendo, bebendo, traindo-se uns aos outros, né? E o que aconteceu? Você sabe. Lembramos que Noé viveu aproximadamente 500 anos. E Noé, ele construiu a arca, levou aproximadamente 100 anos, até que o dia chegou. E todos zombavam de Noé, porque Noé estava lá, mal vestido, né? Aos olhos da sociedade ele era humilde, pobre, ele não tinha fama, não tinha renome, ele não era influenciador, mas ele estava avisando de algo que iria acontecer. Ele dizia que iria chover e as pessoas zombavam porque não havia nenhuma nuvem no céu, até que um dia o tempo fechou, choveu e levou a todos, menos a família de Noé. E nos dias de hoje não é diferente, meus amados. Nós estamos aqui através dessa transmissão ou falando
diariamente para as pessoas sobre a vinda de Jesus Cristo e as pessoas zombam da gente. Ah, mas você é louco, você não sabe o que está falando. E esse teu Jesus não está demorando. Eu já escutei, mas tristemente nada de novo há debaixo do sol. A história se repete, nada mudou. Mas nós estamos aqui, como Noé, 100 anos pregando a arca, construindo a arca, e o povo zombando dele, bebendo, comendo, traindo-se uns aos outros. E o que está acontecendo hoje? Exatamente o que acontecia nos dias de Noé. Amados irmãos, eu poderia falar outras referências, mas eu quero exemplificar essa transmissão de hoje para ela não se tornar tão cansativa, porque eu tenho por certo de que você irá entender o que nós queremos falar aqui nessa noite. Vamos falar algumas referências sobre o mundanismo. Eu acho necessário a gente falar sobre isso. Você que tem a sua Bíblia, eu quero convidar você a nos acompanhar. Mateus capítulo 16, versículo 26. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? E aqui está uma pergunta e uma grande verdade. Essa noite, se Deus pedisse a nossa vida, nós estaríamos preparados para dar a Ele? Para onde iríamos? É a pergunta que ecoa ao longo dos séculos. Para onde iremos? E diferentemente do que as pessoas acham ou que uma igreja aí fora ensinou, após a morte física, nós não iremos direto para o céu. Nós entramos num sono profundo, porque todos nós enfrentaremos um juízo divino. E lá nós seremos pesados na balança. E lá nós seremos achados justos ou injustos diante de Deus. A pergunta que é, para mim e para você, adianta de nós brigarmos com nossos familiares, com nossos vizinhos? Adianta nós vivermos de formas individualistas? Adianta a gente se preocupar com tantas coisinhas pequenas? E adianta nós comprar muitas posses? É bom, é, óbvio que é, mas o suficiente necessário para viver está de bom tamanho. Quando a gente entender que Jesus Cristo é a maior riqueza que o ser humano pode ter, aí nós seremos considerados no céu bem-aventurados. Amados, Lucas 21:34. Cuidem-se de vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonária, de embriaguez e das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Amados irmãos, vejam só. Cuidem-se de vós mesmos. A glutonária, ela é um pecado e ela tira um bom tempo de nossas vidas. Vejam bem, cuidem-se da embriaguez e cuidem-se também das preocupações dessa vida. Está dizendo assim, vocês devem prestar mais atenção naquilo que está prestes a acontecer, porque aquele dia não pode nos pegar de surpresa. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Nós devemos pensar no alto, na promessa, na vinda do Filho de Deus. Ela nos ensina a abandonar a impiedade
e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbrios, justos e piedosos uns com os outros. Amados irmãos, Tiago capítulo 4, versículo 4: Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Mais uma vez dizendo aqui que aqueles que querem ser amigos do mundo serão e são inimigos de Deus, porque Jesus Cristo nos disse que o mundo é do maligno. Vejam só, adúlteros, ou seja, homens que traem suas mulheres, adúlteras, mulheres que traem seus maridos. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Então, a pergunta é: até que ponto a infidelidade me proporciona paz e segurança? Pelo contrário, ela é perigosa e os seus efeitos são altamente prejudiciais. Destrói toda a influência da verdade. Engana as pessoas com uma falsa segurança, era o que eu estava falando. Faz com que, quando a gente desconsidere a verdade e a lei de Deus, que predominem as coisas terrenas dentro dos nossos corações. Molda também os nossos pensamentos e as nossas atividades, os nossos planos de vida, os nossos planos para a família, para os nossos filhos. Conduz à apostasia, a gente começa a acreditar em coisas erradas, em doutrinas falsas, a gente passa a ser religiosos e não cristãos. A religiosidade é totalmente diferente, é o inverso da cristandade. Portanto, nós devemos seguir a Cristo, somente a Ele. Vejam bem, aqui eu quero dizer para vocês que nós chegamos aos 52 minutos de transmissão e eu vou estar terminando de ler aqui a nossa passagem para nós estarmos meditando. Olha só, nós temos alguns relatos de pessoas que foram pegas de surpresa porque não ouviram atentamente a instrução de que o fim viria. Olha só, nós estamos encerrando essa transmissão dentro de alguns minutos, mas antes eu quero dizer aqui que o mundo, o Senhor, virá quando o mundo não estiver preparado, não estiver esperando. E é assim nos dias de hoje. As pessoas não estão, elas não querem. Vocês lembram, e eu preciso citar o nome porque está na boca da população brasileira, do caso que aconteceu no carnaval dias atrás entre Babi e Ivete, aonde Babi anuncia o apocalipse e aí ela é interrompida pela Ivete, e a Ivete rapidamente diz que não iria deixar o apocalipse acontecer e que ela ia macetar Jesus. Você sabe o que significa macetar? Macetar é desferir golpes. Veja bem, até que ponto chegou a arrogância e a blasfêmia do ser humano? Novamente o ser humano zombando de Cristo. Se ela pensa que pôde macetar a Jesus Cristo, desferir golpes nele, então vejam o que aconteceu no mesmo instante com o carro alegórico dela e com as pessoas que ali estavam. Nada mudou. As pessoas estão dormindo quanto à vinda do Filho, do homem. Portanto, hoje, nessa noite, nós fomos
levantados para a verdade, para nos preparar para a vinda dele. E eu te convido a não perder tempo e entrar na arca, porque é necessário que a gente preste muita atenção nos sinais. O mundo está vivendo nos prazeres, e é exatamente nesse instante a qual Jesus disse que viria. O que a geração de hoje está fazendo? Nós somos bem-aventurados porque chegamos até aqui e entendemos qual é a vontade dele para a nossa vida. Eu quero agradecer a tua presença e dizer que eu te espero para no próxima transmissão, na segunda-feira, onde estaremos fazendo mais um avanço nas profecias bíblicas. Amados irmãos, eu quero aqui dizer a todos que tenham uma boa noite, que a graça de Deus seja com todos vocês. Ajude-nos, comente, curta, compartilhe, envie para seus amigos, envie para seus familiares, esteja nos ajudando a divulgar mais essa verdade e a nos preparar para as coisas que estão acontecendo e que irão acontecer. Vejam bem, eu fiz a minha escolha, estou me preparando para ficar dentro da arca. E você? Você vai ficar do lado de fora e vai esperar vir o dilúvio, só que dessa vez não será o dilúvio, será fogo, e é por isso que a terra geme, que a terra queima, que o sol arde. Eu te pergunto, o que nós temos preparado se Deus nos chamasse hoje? Tenham todos uma boa noite e que a bênção e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Vem queimar de novo. Espírito de Deus, eu quero teu fogo. Queima minha alma. Me aviva. Eu quero ser incendiado pelo fogo de